Olá, pessoal. Vamos dar aqui reinício, né, à nossa leitura do Inibição, Sintoma e Angústia, capítulo 9, a partir da 168, na edição Standard Edition aqui da Imago, que eu estou acompanhando. Então, capítulo 9, se vocês estiverem em outra edição, tá? Estamos quase terminando, né? Espero que hoje a gente dê uma finalizada só sobre os adendos, né? Os apêndices, assim, que são apêndices importantes, tá, gente? Vai falar de dor, vai falar ah, de, de luto, né? São apêndices bem importantes. Queria retomar eles com vocês também, antes de passar para os próximos textos. Eu acho que é uma leitura que está valendo a pena nesse sentido de mostrar como que a escrita do Freud ela é tensionada, né? A gente tem que ler com atenção. Não é um autor, né, que entrega tudo, né? Ele escreve muito didaticamente, né? É um autor muito claro de ler, então às vezes ele dá essa impressão assim de tá entregando tudo, tá sendo muito didático, racional, né, do jeito que ele gostava de ser, mas tem muitas tensões aqui, né? Eu espero já ter deixado isso muito claro, né? Como o texto do Freud é tensionado, né? Como ele tem contradição, né? Tá cheio de contradições. Então, essas contradições são muito importantes para a gente. Queria insistir nelas com vocês, tá? Então, no capítulo 9, né, ele vai começar dizendo, pô, ainda quero encontrar a relação entre ansiedade e sintoma, angústia e sintoma. Qual que é a relação entre os dois? A grande relação, que não se sustenta muito tempo, né, na clínica, às vezes fica meio, né, mambembe essa relação, ela fica capenga, essa relação, é o sintoma existe para a angústia não vir. O sintoma sutura a angústia. Né? Essa é uma tese que ela é válida até hoje, ela é muito importante. Na maioria dos casos, em especial, né, na neurose obsessiva, né, ela é clássica, ela realmente se apresenta de uma maneira didática, né? Então, o paciente está lá arrumando as coisas, organizando as coisas. Se ele perde o ritual, né, ele fica muito angustiado. Ou seja, a gente está pressupondo, deduzindo, método dedutivo da clínica, né, de que essa angústia está lá desde sempre. Ela está lá desde o início, tá? Então, o Freud está vendo isso em vários sintomas. Na neurose obsessiva, ele é mais didático, mas qualquer sintoma, né? Na fobia, onde o Freud se articulou de forma mais evidente, né? Eu vou ter medo de cavalo porque eu fico em casa e eu não tenho crise de angústia. Se eu estou em casa bonitinho, quietinho, a angústia está controlada. Então, a fobia é um ótimo recurso para a criança, né? Porque eu sei do que eu tenho medo. Eu sei onde que meu objeto fóbico está, então eu fujo e aí eu controlo a angústia. Então, esse método dedutivo, né, de entender que tem uma angústia subjacente, né, que está sendo controlada pelo sintoma consciente, é válido até hoje, tá bom? Então, tese inicial do capítulo 9, a angústia, ela, né, o sintoma, ele evita a angústia, né? Reúne a energia psíquica que, de outra forma, seria descarregada como angústia. Essa é a função do sintoma, né? Então, toda inibição que o ego impõe a si próprio pode ser denominada de sintoma. Né? Então, aqui o Freud já volta, vocês vão ver no capítulo 9, capítulo 10 também, a falar dos perigos pulsionais, né? Vocês lembram, né, capítulo 5 ou 6, né, o Freud vai dizer, a pulsão não é perigosa, né? Mas aqui já vai. Então, primeira tese que está aparecendo aqui no inicinho do capítulo 9, né? Os sintomas são criados a fim de remover o ego de uma situação de perigo, né? Então, eu tiro um pedaço do eu, né? Para que eu não fique ali disponível ao perigo, né? Essa retirada do eu, esse pedaço do eu que é retirado, né, do contato dessa situação de perigo, isso é o sintoma, né? A relação entre a angústia e o sintoma é menos estreita do que se supunha, pois inserimos o fator da situação de perigo entre eles, né? A geração da angústia põe a geração de sintomas em movimento. Então, o Freud, ele está
colocando alguma coisa aqui que antes ele não estava muito, não era muito evidente, né, não tinha dado tanta evidência assim, a situação de perigo real, né. Mas vocês vão ver como que esse texto é tensionado, né. Então, Freud está dizendo, existe um perigo, perigo real, o protótipo desse perigo é o nascimento, então ele vai aceitar de novo, né, vocês lembram dessa discussão, né, "Ah, eu aceito ou não aceito a tese do Rank?". Aqui ele já começa a aceitar um pouquinho mais, mas agorinha mesmo ele vai dizer: "Aceito em parte, mas discordo", né, mas de qualquer forma, ele sempre traz uma situação análoga ao nascimento se estabelece, na qual o ego fica desamparado, em face a uma exigência pulsional constantemente crescente, né, e isso faz com que o sintoma dispare. Então, a angústia, né, tem a ver com o perigo que vai vir, o ego vai se sentir desamparado, como se sentiu desamparado lá no nascimento. E isso vai fazer com que o sintoma apareça. Então, a angústia determina o sintoma, a angústia determina o recalcamento. Então, Freud está tentando sustentar essa tese nova dele aqui no Inibição, né? Então, a formação de sintoma deveria pôr, de fato, termo, né, acabar com a situação de perigo, tá? Esse processo defensivo, portanto, vai dizer o Freud, é uma tentativa de fuga de um perigo pulsional. Olha só, o Freud que tinha falado antes, né, vocês lembram dessa frase chocante, né, sob a pena de Freud, que a pulsão não era perigosa. E aqui no capítulo 9, ele está dizendo com todas as letras, a pulsão é perigosa, né? Então, o processo defensivo é uma tentativa de fuga de um perigo pulsionais, de um perigo pulsional. A perda, aí o Freud vai argumentar, a perda do objeto de amor, não é um perigo pulsional. Por que que ela é tão importante assim? Por que que ela gera tanta angústia, né? A perda do objeto de amor. Como é que eu ligo essas duas coisas, né? Aí ele vai dizer: tais impulsos pulsionais, né, não são determinantes de perigos externos, né, e dessa maneira se tornam perigosos em si, né. A perda do objeto de amor, a perda do amor, depois, né, que a criança já se desenvolve e tal, começa a se desenvolver, ela é perigosa porque o outro não vai estar lá para me proteger do perigo instintual, do perigo pulsional. Estou falando instintual aqui porque o Freud, estou lendo a Standard Edition, né? Perigo pulsional, tá? A palavra do Freud é tribe mesmo, tá? O outro não vai estar lá para me proteger do perigo pulsional, porque quando a minha mãe está lá, o pulsional vem, por exemplo, a fome, né, o frio, enfim, elementos de excitação, né, vão vir, porque eu sou muito desamparado, eu tenho um desamparo inato, né, e esse desamparo me coloca, então, a perigo. Então, o perigo real é sentido pelo bebê. Então, o Freud já localiza a perda de amor, na verdade, não é a perda de amor em si que é perigosa, mas é o que o pulsional vai fazer comigo, né. Então, essa é a solução que o Freud dá, né. O perigo não é a perda de amor mesmo, mas aquilo que, deixa, quando o objeto de amor desaparece, é o que que ele deixa. Ele deixa comigo o pulsional sem recurso, né, sem um recurso tradutivo. Então esse é o perigo, tá. Isso aqui em 1926, inibição, sintoma e angústia, beleza? A gente pode, claro, criticar isso, né. É claro que a perda do amor, né, do objeto de amor, é perigosa em si mesma, né. O Freud, né, tem vários outros textos que estão apontando para isso, né. Na Psicologia das Massas, por exemplo, né, eu acho que Freud vai nessa direção, né. As nossas relações identificatórias, nossas relações amorosas, elas são identificatórias e narcísicas, né. Quando eu perco, o objeto, né, eu perco um pedaço de mim, né, eu preciso fazer luto, né, eu fico, desamparado nas minhas balizas identificatórias, né, eu, de alguma maneira, né,
vacila em mim, né, os meus ideais, né, por que que ela não me ama, por que que ela me abandona, por que que o que que eu não tenho, né, e isso tudo isso é pulsional, não é só o ataque da pulsão que me deixa desamparado, por isso que eu estou, efetivamente angustiado quando o objeto vai embora. Não, tem a pulsão de vida também, já organizada, que coloca a questão quando a perda do amor, se impõe, né. O que que eu tenho? O que que eu não tenho que fez o outro ir embora? Então essa perda de amor é mais complexa do que essa explicação que o Freud está dando aqui, por enquanto, tá. Mas por enquanto o argumento dele, ele tem que sustentar esse argumento, né, é um perigo, é um perigo, a angústia é produzida por um perigo, e o perigo pulsional volta no capítulo 9. Ele tinha sido negado, né, anteriormente, não, o perigo é a castração real, né, o perigo é externo, né, mas agora o Freud voltou a admitir, né, ainda bem que o perigo é o perigo pulsional, tá. Eh E aí, ele beleza, o perigo é o perigo pulsional, ok, e ele vai trazer de volta uma discussão super interessante, né, sobre o pesar, o luto. Isso vai estar presente lá nos adendos, nos anexos ao Inibição, tá. Por isso que eu acho que vai valer a pena a gente ler junto, porque ele se pergunta aqui, né, em vez do afeto da angústia, tomemos por um momento outro, o do pesar, por exemplo, né. Parece perfeitamente normal, aos 4 anos de idade, que uma menina chore penosamente, né, com pesar, né, se a sua boneca se quebrar. Aos 6, se a governanta xingá-la. Aos 16, se ela for desprezada pelo namorado. Aos 25, se um filho morrer, né. Então, todos esses são determinantes da dor. O que é esquisito na clínica, vai dizer o Freud, é se eu choro por um brinquedo que quebrou, né, quando eu tiver 30 anos, 40 anos de idade, né. É esse caráter de permanência do infantil que torna a clínica, né, eh, aí soberana, tipo: "Opa, espera aí, tem alguma coisa que se manteve e não deveria ter se mantido", né. Eh, Embora, diz o Freud, todas as instâncias para dominação dos estímulos de há muito se tenham desenvolvido, dentro de amplos limites em seu aparelho mental, e embora esteja suficientemente crescido para satisfazer a maior parte de suas necessidades por si mesmo, e há muito tem aprendido que a castração não é mais praticada como castigo, ele, não obstante, se comporta como se as antigas situações ainda existisse, e se apega a todos os antigos determinantes da angústia, né. Então, caráter clínico fundamental para a gente é: essa angústia está fora do lugar, essa angústia apareceu, mas ela faria sentido se fosse um pesar ali, de uma criança que perde uma boneca. Então, clinicamente, gente, esse é o sinal, né. Angústia fora do lugar, um excesso de angústia, um perigo sendo tratado, de uma maneira inadequada, como Freud vai insistir ao longo do texto. Helenice, esse perigo pulsional é a pulsão de morte. Isso, essa vai ser a leitura do Laplanche, Helenice, né. O perigo pulsional é a pulsão de morte que ataca o eu, né. É isso que é perigoso de fato, né. O desamparo, né, de fato, o desamparo que interessa a psicanálise, insisto nisso, é o desamparo do eu frente ao pulsional. Não é o desamparo do humano frente ao universo, né, frente ao mundo, à natureza, né. Não é esse desamparo, o meu desamparo biológico, né. Esse desamparo ele não faz sentido para o bebê, né. Enquanto desamparo, o bebê não tem instinto, efetivamente, nem para se sentir desamparado, né. Porque essa ideia do desamparo, a Hilflosigkeit, né, helplessness, né, que seria a tradução desse Hilflosigkeit, né, esse estado de não conseguir se ajudar, né, ele é uma primeira tradução mais tardia do que poderia a gente imaginar do que um bebê está sentindo. Mas vamos lembrar, o próprio argumento é do Freud.
o eu ainda não está lá no bebê. Então ele não pode se sentir desamparado. Quem sente alguma coisa é o eu, é o ego, né. Então quando o ego já nomeia: "Ah, estou desamparado, minha mãe vai embora", né, eu posso chorar, eu posso brincar de fordar, eu posso ficar em silêncio, me retrair. Não tem uma resposta inata ao desamparo, porque esse desamparo nem precisa ser sentido necessariamente, né. Ele, ou essa suposta falta, né, do outro, a ausência do objeto, são tantas as respostas que o bebê pode dar, que a psicanálise começa a suspeitar: "Uai, mas não tem, desamparo de fato", né. O desamparo, na verdade, é só uma tradução fantasística de o ataque pulsional. O ataque pulsional é que existe em todos nós. E a gente vai traduzir muitas vezes esse ataque pulsional como: "Eu estou sozinho, eu preciso do outro. Sem o outro eu vou morrer", né. "Se o outro for embora, eu não sou nada". Mas isso já é uma tradução do ataque pulsional, tá bom? Então Laplanche vai nessa direção, e é na direção, né, dele, né, dessa leitura aí que eu estou indo, tá bom? Mas isso, vocês estão vendo aqui, não aparece no Freud. Freud está dizendo, né, inclusive, ele está dizendo de padrões, biológicos, vocês vão ver, né, para determinar esse desamparo inicial, né. Hã, o Freud está dizendo aqui, né, que todos os neuróticos adultos, né, têm sinais de neurose infantil, então sem exceção, né. Eh Mas de modo algum, todas as crianças que revelam esses sinais, né, neuróticos, ali, pequenininhos, vão se tornar neuróticas depois, né. Eu acho que o que o Freud está querendo dizer todos os neuróticos adultos têm uma marquinha dessa angústia, infantil que marca, né, o sujeito, né. Eh, por quê, né? E aí a pergunta clínica dele é muito interessante, né. Deve acontecer, portanto, que certos determinantes da angústia sejam abandonados e certas situações de perigo percam seu significado à medida que o indivíduo se torna mais maduro, né. Observem como que o Freud tem uma teoria do desenvolvimento aqui, né, gente, uma teoria do amadurecimento, que o Winnicott vai pegar depois e vai desenvolver, né. Então, quando o sujeito vai se tornando mais maduro, ele, né, não precisa se angustiar diante de coisas, né, a boneca que quebra, o brinquedo que quebra, enfim, o fim de um relacionamento, tem uma certa curva normal que o Freud pressupõe nos textos dele, né, para falar de normalidade psíquica, né, de neurose comum, é essa curva aqui, beleza. Então tem alguns determinantes que fazem com que o sujeito continue neurótico, continue a mostrar esses traços de infantilidade, né, que eles vão ter. Quais são esses determinantes? Tá, ele vai falar disso principalmente no próximo capítulo, tá. Outros determinantes da angústia, como o medo do superego, estão destinados a não desaparecer absolutamente, mas a acompanhar as pessoas por toda a vida. Nesse caso, o neurótico diferirá da pessoa normal devido ao fato de que suas reações aos perigos em questão serão indevidamente acentuados, indevidamente, inadequadamente acentuados. Finalmente, o ser adulto não oferece qualquer proteção absoluta contra o retorno da situação de ansiedade traumática original. Todo indivíduo tem, com toda probabilidade, um limite para além do qual seu aparelho mental falha em sua função de dominar as qualidades de excitação que precisam ser eliminadas. Isso é muito importante do ponto de vista clínico, né? E do ponto de vista de uma teoria sobre o humano que o Freud está fazendo ao longo da obra dele, tá? Nenhum aparelho psíquico está a salvo, por mais maduro que seja, por mais bem analisado que seja, de uma angústia dilacerante. Nenhum adulto, tá? Isso é um pressuposto básico, né, clínico da psicanálise, que o Freud está, né, delineando aqui, né? Um limite além do qual seu aparelho mental
falha em dominar essas excitações. O aparelho serve para isso. Para que serve o aparelho psíquico? Para dominar excitações. É para isso que o aparelho mental serve, é para isso que o aparelho da alma serve, em Freud, né? Ele serve para elaborar, trabalhar, né, a energia psíquica, essas excitações, o pulsional. Ele serve para isso. Mas existe um limite para além do qual esse aparelho cede, ele falha, ele vai ceder, né? E cada um vai ter o seu limite. Então, quais são os determinantes desse limite? Né? A educação, o encontro amoroso, né, com os pais, qual encontro, né? Que tipo de acolhimento isso tem que haver, e tudo isso está mais ou menos circulando aqui nesse texto que o Freud, só um parênteses importante, o Freud não vai muito na direção do que encontro amoroso foi esse que determinou, né, uma prevalência, né, de uma fragilidade, de um desamparo, da angústia nesse sujeito. Que tipo de pai e mãe ele teve? Vocês vão ver no capítulo 10, o Freud, na verdade, vai na direção biológica, né? Então ele tinha tudo para dizer, pô, estou perguntando pelos determinantes da angústia, vamos pesquisar a história de vida do sujeito? Vamos pesquisar a história libidinal do sujeito? Vocês vão ver, ele vai pegar outra direção, vai pegar a direção do biológico, um desvio biológico, como Laplace vai chamar, e não vai na direção do outro, né? Coisa que o Ferencz vai fazer, principalmente a partir desse tipo de texto aqui do Freud. Então, textos que eu recomendo, assim, urgentemente a leitura, tem que ler e reler, né? Se quiser clinicar em psicanálise, tem que ter esses textos lidos e relidos, tá? Confusão de Línguas, né? Do Ferencz, todos do Ferencz, Confusão de Línguas, Adaptação da Família à Criança, a criança e a criança mal acolhida e sua pulsão de morte, e o bebê sábio, né? São 4 textos que eu considero, assim, inevitáveis, vocês têm que ler, né? Porque é um pouco já resposta ao Freud, o Freud vai ouvir essa resposta, tanto é que vai brigar com o Ferencz no final da vida, né, vai ficar muito bravo com o Ferencz, porque o Ferencz está dizendo, é o outro, é a relação amorosa mesmo, de verdade, é como os pais acolhem esse bebê, que vai deixar o bebê lá com mais pulsão de morte, né. O Ferencz ainda é biologicista, mas pelo menos ele está trazendo o outro para a cena, né. É a criança não acolhida, mal acolhida, não bem-vinda, né, que vai ter mais pulsão de morte, é ela que vai ter, mais depressão, vai ser pessimista, é ela que vai tentar se matar, né? Quem vai tentar se matar é essa pessoa que não foi acolhida pelo outro. Não é determinante biológico, igual você está falando, né? Então, você tem uma cisão aqui no movimento psicanalítico muito importante a partir desses textos do Ferencz, né, para desfazer esse desvio biologizante que vai aparecer aqui no capítulo 10, tá bom? Então, vamos para o capítulo 10. Freud é enfático, começo do capítulo. A ansiedade é a reação ao perigo, né? Beleza. Qual o perigo? Ele quer que esse perigo seja externo o tempo todo ao longo do livro. Tá bem. Ele vai tentar, né, de novo, né, dizer, bom, tá, é o perigo externo, mas estou vendo que as pessoas elas variam muito, né, com relação à reação, né, frente ao perigo. Isso é uma evidência clínica, né? A gente está falando aqui, por exemplo, na época dele, né, viajar de trem. É perigoso, descarrilha, causa acidente, a gente pode falar na nossa época, né, viajar de avião, é perigoso, né, mas as pessoas reagem da mesma maneira? Evidentemente que não, né. Então, tem algum fator constitucional ou fator ambiental, né, na história desses sujeitos que determinaram a angústia, né, dela aparecer num lugar muito inadequado. Eu não dou conta de andar de trem, isso é inadequado, não dou conta de andar de avião. Ué, tá esquisito, né? A palavra que o Freud usou aqui, né? Indevido, é inadequado, né? Então, é nesse sentido que ele está se perguntando, qual que é o determinante, né? Primeira tentativa de resposta foi do Adler, né? Aparece aí no primeiro parágrafo do capítulo 10, né? Deve ter uma inferioridade orgânica nas pessoas, né? Deve ter uma inferioridade orgânica que faz com que essas pessoas não consigam responder, né, ao perigo, né? E aí
do Freud é meio que categórico, assim, já, né, com algumas linhas vai dizendo: "Olha, eu acho que se fosse verdade que, né, a simplicidade é o selo da verdade, né, simplex sigillum veri, né, a gente deveria encontrar essa solução, acolher essa solução, né, como uma libertação. Mas, ao contrário, né, os estudos críticos dos últimos 10 anos, efetivamente, demonstra total impropriedade dessa explicação, né. Também, para mim, parece evidentemente falso, né, você dizer que é uma inferioridade orgânica, até pelo sucesso da clínica, né. Se fosse orgânico mesmo, teria variação clínica, né. Paciente que começa com medo de andar de avião e ao longo da análise, né, vai se tornar paraquedista, né, para dar um exemplo caricatural, né. A gente sabe que esse tipo de coisa acontece, né, clinicamente, né. Então, o paciente que começa, né, com medo de se relacionar amorosamente e vai se autorizando a amar alguém e ser amado. Isso acontece na clínica, isso é muito evidente. Então, não é orgânico, né. Dizer que é orgânico, eu estou dizendo: "Bom, isso é imutável, isso é muito fixo, etcétera", beleza? A primeira tentativa foi do Adler, né, Freud descarta. Segunda tentativa, por quê? Por que que, né, a angústia em algumas pessoas é maior, outras é menor? O Otto Rank volta a ser citado no segundo parágrafo do capítulo 10. Ah, deve ter sido alguma coisa do nascimento, né. Meu nascimento foi muito difícil, eu fiquei meio preso no canal, vaginal, né, eu fiquei preso na pelve, né, da minha mãe, eu, né, não respirei, então eu tenho mais angústia, né. Ah, nossa, meu parto foi ótimo, eu saí tranquilo, foi um parto muito tranquilo, não tenho angústia. O Freud até, né, dá muito crédito para o Rank, vai dizer: "Tá bom, pelo menos ele está propondo alguma coisa que a gente pode fazer experimento, né. A gente pode fazer experimento e isso é interessante, né, vamos ver, talvez, né, a gente possa, colocar aqui um experimento e ver, acompanhar essas pessoas de, né, com parto difícil, se elas vão ser mais angustiadas adiante, né". O Freud até dá muito crédito, mas vai recusar, evidentemente, a teoria do Rank, né. A gente já viu isso por quê, vou retomar esses argumentos aqui, tal como ele retoma no capítulo 10. O trauma, segundo o Rank, né, a descoberta dessa extensa concatenação, constitui o mérito do Otto Rank, o trauma do nascimento se apodera de cada indivíduo com um grau diferente de intensidade e violência da reação de ansiedade, varia com a força do trauma, sendo a quantidade inicial de ansiedade gerada nele, de acordo com Rank, decide se ele chegará a controlá-lo, se ele tornará neurótico ou normal. Então, a tese do Rank ainda tem alguma coisa que interessa para o Freud. É o quantitativo do trauma, né, que vai fazer com que o sujeito seja capaz ou não, né, de controlar o traumático. Então, esse ponto, né, do quantitativo do traumático, isso aqui apareceu no capítulo 9, né, o limite do aparelho mental, né, isso está também no Otto Rank, né. Se o parto excedeu um pouco esse limite da capacidade mental, esse trauma vai se repercutir ao longo da vida. Então, até aqui o Freud aceita, né, tá fazendo um certo tipo de ok, né, pode ser, né, é interessante. Mas ao invés, de, né, de novo, ir em direção ao outro, ele vai fazer o desvio biológico. Vejam como que isso acontece no próximo parágrafo, parágrafo 3º do capítulo 10, quando ele nega a abreação, aqui no meio do parágrafo. Veja bem, né, então ele está falando lá da angústia e tal, ele vai dizer: "Ah, falando nisso, né, na clínica, né, eu abandonei o método da abreação, catarse, abreação, né, eh, que desempenharam um papel tão importante no método catártico, né. Pra dar tanta ênfase à variabilidade com base no trauma do nascimento, é não deixar lugar algum para as legítimas reivindicações da constituição hereditária como fator etiológico". Gente, aqui tem que parar, né. Olha só, primeiro, o Freud ele nunca abandonou de fato a teoria catártica, ele sabe disso,
né? A própria ideia de perlaboração, né, que vai acontecer, né, em 38, vai aparecer na análise terminável e interminável, vai aparecer no construções em análise, né? A ideia de perlaboração, de repetir, recordar, perlaborar, né? Essa ideia, ela evidentemente inclui a ideia de catarse, né? Perlaborar, né, que é obviamente um processo muito mais complexo do que a abreação, pressupõe a abreação, pressupõe na análise, para dizer em termos bem práticos, que o paciente vai chorar, ele vai lembrar, ele vai falar da cena, né, ou das cenas, no plural é mais importante, vai falar das cenas que o angustiaram, né? Vai trazer o afeto de volta, vai se sentir muito triste, vai se sentir muito feliz, vai se sentir muito grato, né? Esses afetos vão voltar todos, e esses afetos voltando na análise, sendo abreagidos, ou seja, experimentados, né? Experienciados de novo na análise, isso é absolutamente fundamental para a perlaboração. Então, Freud nunca vai deixar de lado essa coisa da abreação, do catártico. A gente sabe que na clínica isso é parte fundamental do exercício, né, do sujeito cuidar de si mesmo. Tem que experimentar a emoção aqui. Eu tenho que experienciar de novo, né, o ódio, o amor, a gratidão, a inveja, e sentir isso e falar na análise, deixar isso aqui, sonhar, trazer o sonho para a análise, chorar, acordar chorando, lembrar do sonho e da sensação que esse sonho trouxe. Isso vai aparecer. Muito bem. Ao invés de insistir, né? A excitação existe, o desejo existe, né? É o desejo que assusta, é o desejo que precisa ser elaborado. O que o Freud fala? Eu abandonei a abreação, eu abandonei o método catártico. Agora é associação livre, agora é perlaboração, não tem mais essa coisa da excitação. Em nome do quê? Da constituição hereditária como fator etiológico. Ele pega o desvio biologizante de novo. Então, eu vou, né, deixar de ver, né, o reconhecimento da repetição, né, e do masoquismo, né, que vai aparecer claramente no método catártico, né, né, o masoquismo, a compulsão à repetição, a importância do afeto na cena que o paciente vai trazer, né, eu vou deixar de reconhecer isso para trazer o hereditário, o filogenético, né, que ele vai trazer no capítulo 10 o tempo todo, né. E aí ele está trazendo esses aspectos filogenéticos para criticar o Otto Rank, né. A teoria do Rank despreza inteiramente os fatores constitucionais, bem como os filogenéticos. Fatores constitucionais, fatores biológicos, né, do corpo da pessoa, né, está desprezando, né. Ele está desprezando isso, está desprezando também o filogenético, né. Mas, enfim, o Otto Rank, Freud vai dizer, né, uma das vantagens dessa teoria etiológica do Otto Rank é que ela postula um fator cuja existência pode ser verificada pela observação, então posso fazer experimento, né, enquanto tal tentativa de verificação não for feito, é impossível verificar o valor da teoria, né. Mas, ok, né, ele vai, então, indo deixando o Rank de lado, lembrando sempre dos argumentos que ele já usou anteriormente contra o Rank. O bebê não pode se angustiar né, no parto, não faz sentido o bebê sentir ansiedade, o bebê sentir angústia, porque ele não tem um eu para ser atacado pela angústia. Então, não faz sentido essa teoria do Rank, tá? Muito bem. Aí, né, teoria ainda dele, ok. Se uma pessoa não foi capaz de dominar os seus primeiros perigos, ela está destinada a fracassar também em situações ulteriores envolvendo perigo sexual, né, e outros perigos. Então, a teoria do Rank é essa, que nega, e esse parágrafozinho aqui é importante, né, porque ele está negando, colocando o perigo no nascimento, né, ele está negando a importância etiológica da pulsão sexual. Quer dizer,
função etiológica, ou seja, isso que causa a neurose, não é exatamente o perigo sexual, é sempre o perigo do nascimento. O perigo sexual pode vir a ser neurotizante porque eu não tive chance de elaborar o meu trauma do nascimento. Então, o trauma do nascimento é etiológico. Essa é a etiologia. A causa é o trauma do nascimento. Mas o perigo sexual é só um derivado da minha incapacidade, né, anterior de não elaborar o meu nascimento. Tá? Então, isso também determina, assim, uma certa repulsa do Freud, né? Não pode, né? A etiologia tem que ser sexual, né? Freud, no próximo parágrafo, né, ele vai dizer, olha, a gente tem que temer essa necessidade de encontrar uma causa última, né, simples e tangível da neurose, né? Que ela permaneça insatisfeita, não é para encontrar uma causa única, né? Provavelmente, né, tem mais que uma causa. Aí ele usa até a metáfora do bacilo aqui, né? A ideia, o ideal seria encontrar o bacilo que causasse a doença, né? Mas parece que na clínica não é assim, né? O que causa o adoecimento é uma série de fatores, né? Se o ego consegue proteger-se de um impulso pulsional perigoso, através, tá vendo? A pulsão voltou a ser perigosa, capítulo 9, capítulo 10, tá? Através, por exemplo, do processo de recalcamento, ele, por certo, inibiu e prejudicou a parte específica do id em causa, mas, ao mesmo tempo, lhe deu certa independência e renunciou a um pouco de sua própria soberania. Então, processo de sintoma aqui que o Freud está elaborando desde aquele texto dele, a perda da realidade na neurose e na psicose, né? Beleza, eu renuncio um pedaço do meu desejo, mas fico um pouquinho mais independente, né, de alguma maneira, né, renunciando, eu fico um pouquinho mais independente, renunciando, né, a minha soberania. Não sou eu mais que mando na minha casa, mas pelo menos eu posso circular, né, nessa região aqui onde o desejo não vai se apresentar. Isso é inevitável pela natureza do recalcamento, que é, fundamentalmente, uma tentativa de fuga. O reprimido, o recalcado agora, é um fora da lei. Fica excluído da grande organização do ego e está sujeito somente às leis que regem o domínio do inconsciente, né? A consequência disso é a compulsão à repetição. Isso que está fora fica insistindo, fica querendo voltar o tempo todo. É a compulsão à repetição do isso, inconsciente, uma compulsão que, em circunstâncias normais, só é eliminada pela função livremente móvel do ego. O ego poderá ocasionalmente conseguir romper as barreiras do recalcamento que ele próprio erigiu. Essa é a clínica, né? E recuperar sua influência sobre o impulso pulsional. E dirigir o curso do novo impulso, de conformidade com a situação de perigo modificada. Mas, de fato, o ego muito raramente consegue fazer isso. Ele não pode desfazer os seus recalcamentos, não pode desfazer as suas repressões. Só pode fazer isso na clínica, só pode fazer isso na análise, com a ajuda do analista, né? Que é o próximo parágrafo. Como que a gente desfaz as repressões e o eu vai se apropriar um pouquinho mais do desejo, vai se apropriar um pouquinho mais desse perigo, que é o perigo pulsional. É quando o analista vai falar, sendo bem caricatural, né? Isso que você teme, né? Matar o seu pai, matar sua mãe, etc., não é mais um perigo. Antes era. Antes você tinha medo disso, né? De ficar sozinho, de perder o amor do seu pai porque você odiou o seu pai. Não, você pode odiar e você não vai perder o amor dele, esse ódio não vai te destruir, essa culpa, né, pode ser bem menor. Quando o analista fala algo assim, né, trabalha na análise nessa direção, né, ele dá o suporte, né, aqui vou ler a passagem do Freud, da assistência, né, dar ao eu a assistência capaz de situá-lo em posição de levantar o recalcamento. Então, dar o apoio, né? O Freud é bem winnicottiano, né? Aqui, na verdade, é o Winnicott que está lendo o Freud, né? Mas, enfim, o Winnicott está lendo esse Freud aqui.
dar ao ego uma assistência para situá-lo em posição de levantar o seu recalcamento. Ele recupera o seu poder sobre o isso reprimido e pode permitir aos impulsos pulsionais que sigam seu curso como se as antigas situações de perigo não existissem mais, né? Então, pode odiar seu pai, pode odiar sua mãe, pode, né, enfim, desejar, né, a pessoa, o seu pai, sua mãe, esses desejos podem aparecer, tá tudo bem, né? Porque aqui na análise eles podem se realizar, na fantasia, no sonho, é importante que a gente reconheça esses desejos. Eles não vão te matar, eles não são tão perigosos assim, né? Eles não estão te dilacerando como pareceria à criança, né, que esses desejos eram dilacerantes demais. Então a análise ela fornece esse ambiente seguro para o aparecimento do desejo. O analista fornece essa situação segura, né? Boa, Laura. Quando, né, o sujeito vai dizer, então, que ele nunca se sentiu amado pelos pais, né? Eu acho que nesses casos, e vamos pressupor os dois casos, tá, Laura? O primeiro, onde isso é evidente, né? De fato, ele não foi amado, tá? Eu acho que aí cabe muito, eu acho que são os casos de privação, né, de deprivação, que o Winnicott falava muito, né? Isso determina um certo direcionamento clínico, não determina? Né? Do analista, então, ter que apoiar muito o analisando, no sentido de você pode ser amado, né? Você pode ser amável. Né? Essa criança não bem-vinda, né? A criança mal acolhida, ela tem que ser bem acolhida pelo analista, né? Reconhecer o que ele está fazendo, né? É, ser testemunha, por assim dizer, né? Daquilo que ele faz, né? Então, de alguma maneira, reconhecer o desejo, né? Essa é a direção do tratamento desses casos de deprivação, beleza? Uma outra situação, quando ela é mais fantasmática, aproveitando aqui o comentário da Helenice, né? Porque nos dois, claro, a gente está falando de fantasia, né? Por mais real que seja nesse primeiro tipo de caso, né? A deprivação aconteceu, a gente, né, tem vários sinais clínicos de que, de fato, né? A criança foi abandonada, recebeu muito pouco, ficou muito sozinha, né? Os pais até hoje, né, não reconhecem, não gostam, brincam, etc. Brigam, etc. Tá? Nunca brincaram, né? O adulto não sabe brincar, né? Fica ali muito, muito deprivado, né? Mas você tem um outro caso, né? Que a criança teve, né? Algum afeto, teve brincadeira, teve uma situação, mas ele se sente assim, né? Muito mal amado, muito mal acolhido, né? Aí eu acho que é mais complexo mesmo. Aí eu acho que a gente está mais no campo da neurose, de maneira geral, né? Estou pensando num caso bem caricatural aqui, né? Que é desmontar essa fantasia. Aí é ver como que isso aparece na transferência, isso vai aparecer na transferência, né? Você não me ama, você esqueceu de mim, né? Você, né, tem pacientes mais interessantes, eu devo estar falando merda aqui, né? Você não gosta de me ouvir, eu devo ser muito chato, como é que você me aguenta? Então, isso vai aparecer, né? E aí é o momento de caminhar desmontando esse tipo de fantasia também, né? Você quer, porque aí parece mais uma demanda de um amor incondicional, né? Um amor, né? Não, tem que amar muito, né? Tem que amar o tempo todo, do jeito que eu quero, porque faltou, né? Né, uma paciente, por exemplo, que vai dizer, pensando num caso aqui, mas a namorada do meu, a namorada, ao ato falho, a mãe do meu namorado, né? A mãe do meu namorado, ela dá tudo para o meu namorado. Ela dá empregada, ela não deixa ele lavar a louça, né? E a minha mãe fica me fazendo lavar a louça, né? A minha mãe fica fazendo eu varrer o chão, limpar o cocô do cachorro. Eu não quero. Minha mãe é muito mal, ela é muito má, ela não me ama o suficiente, né?
sendo que é evidente, por vários elementos clínicos, que a mãe da menina, assim, mima ela demais, é uma princesa, né, mas que tem que fazer as tarefinhas agora de adulta, que mora em casa, né. Uma menina de 19 anos, 20 anos, que precisa catar o cocô do cachorro, precisa lavar a vasilha, tem que ajudar a mãe que não tem empregada, tá lá querendo dar as tarefinhas para ela. E ela interpreta isso com ódio, vem como deprivação, né. Aí eu acho que o jogo é outro, né. O jogo é mais apontar para o ideal, né, narcísico de, né, eu quero e onipotente, sádico, né, eu quero que o outro me ame incondicionalmente, do jeito que eu quero, né, do que, né, efetivamente ajudar o paciente a construir um eu que se reconheça como amável, tá. Você vê que são 2 direções contrárias, né, tipo, aqui você tem que ajudar o paciente, você é amável sim, né, claro que você é amado, né. Aqui é o contrário, tipo, você não precisa, ser tão amado assim, você não tem, esse brilho todo, né, que você acha que tem, que o outro vai ter que te amar incondicionalmente, porque você quer que o outro te sirva, né. Você está querendo, na verdade, né, um súdito, né, você não quer trabalhar o amor, você não quer fazer acordo, né, com o amor, né. Essa paciente fala, né, ela é muito sacana, você vê como que é sádico, né, ela fala assim: "Então por que que ela teve filha? Né, por que que ela teve um filho? Se ela vai fazer com que a filha dela lave vasilha, né". Então, assim, chega a essa raia as raias do absurdo, né. E você vê que tem essa reflexão dela, né, ela tá lá, tá refletindo de fato, perguntando seriamente: "Por que que você teve filha se, né, você vai mandar sua filha lavar vasilha?", né. Como se tivesse uma fantasia mesmo de um amor onipotente que, né, se eu não quero, não deveria existir, né. Então a direção da análise aqui é completamente avessa, né, a essa clínica que a gente vê, a clínica da deprivação. Eh, isso, Heloína, muito bom, né, como se ocorresse uma modificação do ideal de eu, em análise, para autorizar o desejo a desejar. Isso. Eu acho que aqui, né, no caso de deprivação, né, você está comentando isso, né, Heloína? Com certeza. Eu preciso autorizar o sujeito a desejar, né, ele muitas vezes, né, assim, a gente vai ver casos com muita cisão também, né, gente, assim, um adulto, né, que dá conta de fazer um tanto de coisa, que é inteligente, que trabalha, que consegue ter algumas relações amorosas, mas que na clínica vai falar: "Nossa, eu não dou conta, né, ninguém vai me reconhecer, eu não sou bom o suficiente", né, e sempre vai atrelar essa situação de inibição, né, a uma situação inicial, né. Minha mãe nunca me amou, meu pai nunca me reconheceu, né, e a gente vai ver mesmo que pode ter deprivação real, né, e que aí a gente vai ter que autorizar o sujeito a desejar, né, dizendo: "Não, né, tem o outro, não precisa ser esse outro originário, não precisa ser o seu pai e sua mãe, tem sua amiga, olha só, tem, né, o seu aluno, enfim, seu, né, parceiro comercial, seu parceiro amoroso que está reconhecendo. Vamos ouvir, né?". Então, a direção é um pouco isso, ajudar o sujeito a, não estar tão tomado pela fantasia que é uma compulsão à repetição, de tomar todo objeto que ele encontra como uma repetição daquele objeto originário, tá? Esse é o ponto, beleza? Eh, então, beleza, então tá falando aqui da assistência, achei bem winnicottiana essa parte, né, e aí, mais uma vez, o Freud faz o outro desvio biologizante aqui, né, no fator são 3 fatores que ele vai dizer que desempenham um papel na causação da neurose, né, que criaram condições sobre as quais as forças da mente são lançadas umas contra as outras, né, e são 3 fatores: um fator biológico, um fator filogenético e um fator puramente psicológico, tá. Primeiro, o fator biológico, né, que é o argumento do desamparo. Insisto, vou ler aqui, mas só estou fazendo parênteses, né, de uma leitura laplanchiana disso, esse desamparo não interessa a psicanálise, porque não é um desamparo que tenha um eu ali para ser sentido. Mas, enfim, o Freud está usando como argumento, beleza?
O fator biológico é o longo período de tempo durante o qual o jovem da espécie humana está em condições de desamparo e dependência, né. O fator biológico estabelece as primeiras situações de perigo e cria a necessidade de ser amado, que acompanhará a criança durante o resto da sua vida. Então, Freud está dizendo, é biológico, né, é o desamparo, e esse fator biológico cria as primeiras situações de perigo. Então, está sempre sustentando a tese inicial de inibição, sintoma e angústia. O perigo é real, o perigo é externo, né? Então, fator biológico, né? O segundo fator, filogenético. Aí um desvio mais grande ainda, desculpa, gente. Mas deixa eu deixar aqui. O desvio é mais grande ainda, o desvio biológico é maior ainda, ele é mais acentuado ainda, né? Esse desvio biologicista, quando ele traz a filogenética, né? O que que é a filogenética? São essas experiências biológicas que a gente viveu enquanto espécie, que voltam em cada indivíduo, né? Então é mais biologicista ainda, né? É uma vivência humana, é uma experiência humana, né? Portanto, subjetividade, que vai ser passada de geração para geração, biologicamente, né. Então essa filogenética, no campo da biologia hoje, está completamente descartada, né. Não é assim que as experiências, né, da espécie vão se transmitindo. O Darwin, né, ganhou a luta com o Lamarck, né. Não é assim que se transmite, né. A girafa esticou o pescoço, esticou, e aí o filhotinho dela vai nascer com um pescocinho mais esticado. Não é assim que se transmite característica genética, né. Mas o Freud, então, está ainda nesse campo mais lamarquista, então ele está falando dessa história filogenética aqui, né. Hã os perigos, né, que a espécie humana vai ter vivido. Esse fator deve ser o significado patogênico ao fato de que a maioria das exigências pulsionais dessa sexualidade infantil são tratadas pelo ego como perigos e desviados como tais, de modo que os impulsos sexuais ulteriores da puberdade, que no curso natural das coisas seriam egocintônicos, correm o risco de sucumbir à atração de seus protótipos infantis e de segui-los até a repressão. É aqui que nos defrontamos com a etiologia mais direta das neuroses. É fato curioso que o contato inicial com as exigências da sexualidade deve ter efeito sobre o ego semelhante ao produzido pelo contato prematuro com o mundo externo. Então, o Freud está comparando essas duas situações, né? Ah, os perigos filogenéticos, né? Então, para falar do filogenético, o Freud vai trazer o tempo todo, que está lá em Totem e Tabu, é a grande tese filogenética do Freud. Eu vivi o ódio, né, com meu pai várias e várias e várias vezes na horda Primeva. Matei meu pai, matei, até que a culpa ela se estabeleceu internamente, biologicamente, pela repetição dessa situação originária da horda Primeva, né. Esse perigo, né, instintual, pulsional, né, matar o pai, desejar matar, etcétera, já está controlado, por assim dizer, pela culpa, né. O que o Freud está tentando comparar aqui, são perigos, pulsionais que a humanidade pode ter vivido, né, e que ficam inscritos, por assim dizer, na nossa biologia, na nossa, né, filogenética. Quem vai falar muito disso, inclusive, é o Ferenczi, num livro dele, muito maluco, chamado Thalassa, Thalassa, T-H, né, Thalassa, que ele vai falar exatamente isso. Olha, sabe o perigo de um ser que nasceu na água, provavelmente os nossos grandes ancestrais que viviam na água e saíram para a terra? Esse perigo é sentido ainda filogenético pela gente, por nós. O Freud deu muito apoio para a publicação do Thalassa, porque ele adorava essas teses. Ele não podia falar isso muito explicitamente, porque ele sabia que era uma viagem muito grande. Já estava circulando aqui no século XX que o Lamarck ia perder para o Darwin, né? Mas o Freud gostava demais dessa tese, tanto é que pediu para o Ferenczi publicar o Thalassa, apoiou fortemente a publicação do Thalassa, que tinha esse tipo de tese, né? O medo, a angústia,
por exemplo, só para dar o exemplo, grande exemplo que aparece no Thalassa. Sabe a angústia de transar com uma mulher que os homens sentem e eles vão broxar? Então, é a angústia de voltar para o mar, né? Que tem a ver com a angústia de ter saído do mar, desse Thalassa, o Thalassa é esse mar inicial, né, de onde a gente saiu. Então, voltar para esse lugar remete à angústia de ter saído, a angústia ancestral que a gente sentiu, né, desses perigos que eram, né, tá ali saindo do mar para ir para o meio terrestre, né? Olha a viagem, né? E é isso que o Ferenczi vai escrever lá no Thalassa e que o Freud está dizendo, pode publicar que é legal, eu gosto disso. Esse é o fator filogenético, tá? Então são medos arcaicos, perigos arcaicos, né, que voltam e que no encontro com o sexual, né, o sexual é tratado a partir desse protótipo. Então, protótipo do desamparo, protótipo dos perigos arcaicos filogenéticos. Tá? Finalmente, ele termina o livro dizendo: terceiro fator, fator psicológico, também contribui para o adoecimento psíquico. Né? É um defeito do nosso aparelho mental, que tem a ver precisamente com a sua diferenciação entre o id e o ego, e que é, portanto, também atribuível, em última análise, à influência do mundo externo. Em vista da realidade, o ego é obrigado a se resguardar contra certos impulsos do id e a tratá-los como perigos. Então, essa é a tese clássica que já estava presente lá em 1923 no Ego e o id, né? Em vista dos perigos da realidade, eu trato os meus desejos como perigosos. Aí, de novo, ele volta lá para o capítulo 4. Né? Não é o desejo que é muito perigoso em si, é o perigo que tem em realizar esses desejos. Eu vou perder o amor dos meus pais, né? Eu perco o amor dos meus pais se eu realizo o meu desejo. Então, perder o amor dos pais, né, é perigoso só na medida em que ele faz parte dessa historinha. Né? Se eu, né, me masturbo, né, eu vou perder o amor dos meus pais. E perder o amor dos pais se torna, porque eu recalco o desejo de me masturbar, e aí o retorno do recalcado é eu vou perder o amor dos meus pais. Eu tenho medo do amor, né, dele, eu tenho medo de perder o amor deles. É essa grande tese do Freud em Inibição, Sintoma e Angústia. Né? Então, resumindo, gente, um livro muito, muito cheio de tensões, né? Eu espero ter deixado isso bem claro, né, nos 10 capítulos. Vou falar um pouquinho agora, né, no próximo encontro e último sobre esse livro, né? Sobre esses adendos, esses anexos aqui, então vou ser bem rápido, né, nesses anexos, tá? Não vou ler com calma, só porque eu acho que é realmente importante, principalmente essa parte que ele fala da dor, né? Tem elementos aqui muito, muito importantes, esse apêndice C, né? Ansiedade, dor e luto, né? É muito, muito importante para a gente pensar alguns elementos da clínica, então não queria que vocês deixassem de ler, em especial o apêndice C, tá? Mas fazendo um resumão aqui, né, muito rápido, né? O Freud, ele está fazendo um grande desvio, né? Um desvio biologizante, que no final da história está negando, primeiro, a importância do sexual como sendo esse elemento que ataca o sujeito, né? Não é o sexual em si, mas as consequências, né, do perigo externo, né, que a exigência pulsional vai trazer, né? Mas se vocês observaram, eu acho que isso é um sinal, eu acho que o Paulo César, né, nesse livro dele, que eu quero, né, gostaria muito, né, que vocês lessem esse livro aqui, O Problema da Identificação em Freud, né? Então, o Paulo César, professor Paulo César de Carvalho Ribeiro, vai se dedicar, no capítulo 4, né, a ler muito pormenorizadamente o Inibição, Sintoma e Angústia, né, defendendo essa tese que eu pincelei aqui para vocês nessas últimas aulas. Né. Teve um desvio biologizante absurdo nesse livro, né, e a gente precisa entender por quê. Né. Então, o Paulo vai falar, né, nesse capítulo aqui, de maneira brilhante, né, como que
o Freud faz esse desvio e por quê, né? Então, queria que vocês lessem o capítulo 4, né? Tem o PDF disponível no link do vídeo que eu faço sobre esse livro, só para eu pesquisar lá no vídeo do meu canal, né? O problema da identificação em Freud, né? Vocês vão ver o link lá na descrição, tá? O PDF, o Paulo César me autorizou a passar o PDF do livro. Então, assim, era isso que eu queria trazer. Acho que a discussão, né, ainda é válida, a discussão que o texto traz. Queria relembrar conceitos fundamentais que vão aparecer aqui e depois vão meio que sumir, né? O isolar, né? O tornar não acontecido, né? A própria ideia de inibição, né? Que aparece um pouquinho lá no Leonardo da Vinci, né? Aparece, claro, quando ele está falando um pouco das neuroses obsessivas, principalmente, mas é uma ideia que vale muito a pena a gente estar com ela na mesa para pensar na clínica. Inibição é algo muito, muito importante, né? Essa retirada de uma função do eu, né? Alguma coisa que o eu se retira da cena. É diferente do recalcamento, é diferente, né, do conflito aberto, né? Eu faço, mas eu fico culpado. Não é isso a inibição. A inibição tem uma retirada. Eu quero, às vezes até o desejo aparece na consciência, né? Eu quero fazer, mas não dou conta. Ou para ser mais trágico, né, esse exemplo que eu dei, né, o artista vai lá, faz, né, não estou fazendo direito, ninguém vai gostar do que eu estou fazendo, né, não sinto que eu estou encontrando a minha voz, eu ainda não consigo. Então, a inibição como alguma coisa que retira, né, esse desejo do eu, o eu não se estabelece claramente com o desejo, não se articula claramente com o desejo, tá? Então, era isso o livro, tá? Próximo encontro, é o último desse livro, a gente vai ver os adendos, tá? E aí finalizamos a leitura e passamos para os próximos textos. O próximo já é construções e análise, tá? Então, depois a análise terminável e interminável, depois os textos sobre a transferência do Freud, são 3 textos sobre a transferência, e aí eu acho que tá bom do Freud, gente, assim, a gente já vai ter lido bastante coisa do Freud para ter uma base segura para avançar em artigos outros, né, que já estão aí listados no nosso cronograma, né, para a gente dar uma passeada por outros artigos e depois a gente pode voltar um pouquinho no Freud e para outros autores também, para continuar o seminário clínico, tá? Então, no próximo encontro, o ultimíssimo encontro sobre inibição, sintoma e angústia, em especial o anexo C, né, que a gente vai falar do luto da dor, né, e da inibição, né, pensar aqui algumas correlações, e a angústia, né, angústia, dor e luto, pensar nessas conexões possíveis, eu acho que vale muito a pena a gente pensar nisso clinicamente, tá bom? Mais uma vez, tem 20 pessoas, né, teve 20, 21 pessoas aqui online, agora 19, muito obrigado pela presença de vocês, agora à noite, né, os assíncronos que vão chegar depois também, muito, muito obrigado, né, pela divulgação do canal, os comentários, as críticas que têm vindo, né, continuem a dar o feedback de vocês, o que vocês estão achando, o que vocês querem ler, né, isso é muito importante para eu manter o seminário. Obrigado pelo apoio, né, de assinarem o canal, divulgarem, para mim é muito, muito importante, tá bom? Então, boa noite, boa semana, espero que vocês tenham gostado, a gente vai se ver ainda agora em maio, eu vou colocar a nova data no nosso cronograma, tá bom? Até lá.